Olá, bom dia, na verdade, boa tarde. É isso aí. Nós estamos exatamente já passando da 1 hora da tarde, então nós temos que aclamar a tarde como aquela que vai permanecer aí até às 6 horas para a gente continuar fazendo a nossa reflexão de fé. E o texto que nós temos a meditar no dia de hoje está lá no Evangelho segundo escreveu São Marcos, cuja parábola de hoje é a da semente. E o capítulo que foi por Deus nos direcionado é aquele que exala do princípio até o seu último versículo sobre um plantio específico. Glória a Deus. Nós estamos diante de um texto que vai exalar a necessidade de nós respirarmos o mesmo ar liberado por Deus, que fala de uma graça que ela, com exatidão, a Bíblia confirma que ela é ilimitada, porque é uma misericórdia infinita. E se é uma misericórdia infinita, aonde é que eu sofro alguns agravos? Ou aonde é que esse agravante fala mais alto, que eu não consigo entender que essa graça, ela só me justifica se eu tenho, assim, arrependimento genuíno. É interessante que é um tema que o próprio Deus, ele me cobra, ele exige de mim que eu venha falar, que eu venha mostrar a tantos quantos me ouvem aquilo que ele nos permitiu praticar. A prática da obediência a Deus não é algo fácil, mas se faz necessário que tenhamos, uma vez que obedecemos a sua palavra. A palavra de Deus é esta, cujos capítulos, versículos bem mencionados pelos seus discípulos, eles foram todos revelados pelo Espírito Santo de Deus e iluminados aos mesmos para serem inspirados e estarem contando de maneira detalhada aquilo que somente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sabem contar. E vem deles, e é por eles, e é para ele todas as coisas. Aí no versículo 26, nós já vamos entrando no texto, onde vai introduzir uma semente, cuja parábola Jesus Cristo ensinando, falava do reino de Deus. E ali nós podemos meditar dizendo, o reino de Deus é assim, se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e se levantasse, e semente essa brotasse, crescesse, não sabendo ele como. Mais uma vez, o versículo 27. E dormisse, e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Glória a Deus. Porque a terra por si mesmo, ela frutifica primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Está chegada a ceifa. Glória a Deus. É interessante que é algo tão prazeroso para nós falar das parábolas acerca de Jesus Cristo, porque a gente nos conectamos com algo profundo acerca dele. E essa profundidade, eu passo a ter uma vez que eu consigo mergulhar naquele momento único, momento maravilhoso, a qual foi permitido para nós desfrutarmos, uma vez que nós conseguimos nos ligar com o céu. Mas de que maneira que eu me ligo ao céu e faz com que eu perceba Jesus em cada detalhe daquilo que ele queira falar comigo através da Bíblia. É onde eu não
é onde eu não consigo parar para meditar na palavra sem eu enxergar de maneira detalhada o que ele faz por mim a cada dia. Nós somos privilegiados de viver algo da parte de Deus de maneira individual, de maneira separada, de maneira simbólica nas nossas vidas, que até a pomba, quando ela descia lá no Rio Jordão, cujo batismo era o de Jesus Cristo, a Bíblia ela vai contar que foi um ato mais do que único na vida daquela multidão, daquele povo em especial, trabalhando para revelar aquele caráter que logo mais ali iria se revelar que era o de Jesus Cristo, ou por que não dizer o Messias. Essa é a confirmação mais ativa do batismo de Jesus, quando a pomba, de maneira simbólica, vem trazer ou confirmar sobre a sua vida a presença do Espírito Santo. E ali nós vamos melhorando o nosso entendimento naquilo que a gente pede para Deus todos os dias, que é sabedoria, para que a gente possa aguçar o nosso olhar, a nossa mente, os nossos lábios para aquilo que é necessário que nós venhamos desfrutar. E ali a parábola, ela quer chamar a nossa atenção para uma plantação, para um plantio, sobre uma semente, cujos detalhes da mesma o texto não faz. Mas ele nos reforça a certeza de que aquele plantio, ele precisou ser feito para que aquele homem, logo mais à frente, ele pudesse usufruir ou fazer usufruir na sua plantação frutos esses que no espiritual são de arrependimento genuíno. Nós estamos falando aqui de dois mundos legais e reais, mas quanto ao espiritual, é o próprio Cristo nos convidando a um arrependimento genuíno. O cristão, na pessoa de Jesus Cristo, ele só consegue desenvolver alguma área de trabalho na casa de Deus, uma vez que ele demonstra frutos de arrependimento. Nós conhecemos, é um ditado, mas a Bíblia também registra que toda árvore ela é conhecida pelos seus frutos. E uma vez que ela é conhecida pelos seus frutos, nós vamos deixar destacados aqueles que estão saudáveis para serem ali, de alguma forma, para serem de lá arrancados, para serem de lá colhidos e usufruídos por qualquer que seja a família ou alguém individual que deseja e busca, e por buscar alcança o privilégio ou a oportunidade de apreciá-lo. Isso é fato. Mas, caso necessário ao reino de Deus, é que nós venhamos nos arrepender, nos converter, vestir a camisa da verdade que está baseada nos textos que foram descritos e escrito todos os dias com muito carinho pelos escribas, aqueles que eram responsáveis para escrevê-la de forma detalhada através dos discípulos. E aí nós vamos melhorando esse texto quando já no 27, o próprio autor, contando sobre a parábola através de Jesus Cristo, ele cita um sono e um levantar de noite ou de dia. Uma coisa é verdade, esse homem, ele dorme, e quando ele se levanta, ele vê a semente brotar e crescer, mas ele não sabe explicar como foi que aconteceu. A não ser que ele esteja constantemente vigiando ou de maneira ininterrupta, ele parou o seu olhar, ele fixou ali para querer pegar os momentos mais específicos. Mas tem como? É uma pergunta que a gente faz. Porque quando lançamos a semente ao chão,
O recomendado é nós procurarmos ambientes específicos ou os mais adequados para que essa semente, uma vez jogada lá, ela possa brotar. E quando estamos falando de broto, daquele que vai nascer, e o próprio texto, em outros estudos afinados, nós vamos conhecê-lo como embrião, já é um outro nome dado a essa semente. E aí nós vamos traduzir de maneira adequada que aquele crescimento é visível, mas o brotar, o germinar da semente, ele não é visível. Ele não é visível por pontos específicos daquilo que o texto, ele quer equilibrar conosco e trazer um entendimento daquilo que muitas das vezes você pode ser raso, é um plantio. Aí nós vamos citar outros textos, poderíamos, mas fixamos o nosso olhar somente para estas poucas palavras, mas que formam o versículo-chave daquilo que abre uma porta para as nossas vidas acerca de Jesus Cristo. Jesus Cristo é esse que convida este homem, não, ele cita este homem, alguém que estava dormindo de noite ou de dia, mas que ele levanta, e ele não percebeu que horas brotou a semente, ou que horas cresceu, porque ele não sabe como. Mas uma coisa é verdade, a responsabilidade deste homem, uma vez cumprida, caberia a ele esperar o momento oportuno de ver nascer ou ver brotar aquilo que ele teve o cuidado, que ele teve o zelo de estacionar, de escolher um lugar, de adequá-la ao ambiente necessário, ao ambiente apropriado, para que a mesma viesse ter um desenvolvimento saudável. Glória a Deus. Aí bem aqui nós abrimos um outro leque para aquilo que o nosso olhar, ele precisa estar todos os dias aguçado acerca do Deus que nós servimos. Quando nós vamos estar na presença de Deus, ou quando nós nos conectamos com esse princípio ativo de conversão, de formar um verso publicamente, para que aqueles que nos ouçam, eles notem que verdadeiramente nós somos servos de Deus autênticos na pessoa de Jesus Cristo, ele nos faz o convite todos os dias, ainda que nós venhamos dormir, ainda que nós venhamos acordar, se eu aceito o convite real de querer amadurecer na sua presença, ter o desenvolvimento adequado daquilo que eu sou chamada a obedecer através da sua palavra, esse crescimento ele é visível e a luz de Cristo em minha vida reflete a glória de Deus. Pois vai refletir esta glória, mas como? Quem é que real explica acerca disso? Aí nós vamos melhorando ainda mais esse entendimento quando nós queremos ver Deus agindo de maneira que os nossos desenvolvimentos, os nossos comportamentos, porque eu estou falando de pessoas, não somente a mim, que introduz a palavra ao seu ouvido, eu estou falando de comportamentos que vão ser notados, e uma vez notados, eles vão exalar a necessidade de frutificar. Pois o reino de Deus é semelhante a esta semente, uma vez jogada, em qualquer que seja a terra, saudável ou não, mas o adequado é que seja saudável, que seja ela ali arejada, bem aplanada, bem densa, naquilo que o texto traz para nós de temperatura exata, de luz, calor, sol, tudo que ela precisa para realmente ela ser ali nutrida de vitaminas e nutrientes específicos para o seu crescimento. Glória a Deus por isso. Aí nós vamos agradecendo a Deus todos os dias, porque a Bíblia, ela, enquanto casa de Deus, enquanto ambiente sagrado, nós nos balizamos por ela.
Nós não podemos fugir daquilo que é manual de instrução para as nossas vidas. Ah, mas tu estás te comparando ou me comparando com um aparelho celular? Tá me comparando com um televisor? Uma vez chegando da loja, ele precisa ali ser observado, de maneira até para ele ser utilizado, ele tem que estar bem do teu lado o manual de instrução. Sim, Senhor. É importante a gente perceber que essa comparação, mesmo sendo ela rasa, mas ela é adequada para a nossa realidade de Cristo, de ação de Deus nas nossas vidas e de um desenvolvimento específico naquilo que nos torna habilitados para melhorarmos qualquer que seja a imagem, o canal ou a ação da mesma que tem utilidade para nós. Mas nós estamos falando de algo que é ali imóvel, num contexto que é um objeto de uso, mas no nosso caso nós somos apenas aquelas pessoas que estão ali se apropriando de algo porque compramos. Não é exatamente sobre isso que o manual de instrução está a nos revelar, um aprendizado ou algo que eu preciso guardar de maneira crucial para tornar ali o papel principal do meu convívio diário, daquilo que eu tenho acesso todos os dias na presença de Jesus Cristo. Então, nós vamos concordar que o manual de instrução, ele ainda é raso para fazer uma comparação acerca da Bíblia Sagrada. Isso é fato. Mas o que a Bíblia Sagrada, ela sinceramente é para nós? É um ponto de vista que eu e você faz de maneira individual e na medida que eu consigo fazê-la refletir na minha vida, eu passo a entender que o manual de instrução, ele se tornou uma referência viva daquilo que está em mim e que eu pratico de maneira exata, cuja responsabilidade é eu me lembrar que o meu valor, ele não é dado em uma loja, em uma conta bancária, em aquilo que eu posso depositar lá fora ou de maneira externa, mas internamente eu cuidar daquilo que é tratado com carinho por Jesus Cristo e ele me fazer lembrar todos os dias que ele morreu por mim e por ti. Aí faz sentido eu trazer para minha referência de fé aquilo que não pode ser um manual de instrução, e sim uma instrução de vida cujo exemplo específico foi a cruz de Jesus Cristo na sua plenitude, naquilo que ela quer nos conduzir todos os dias a um arrependimento genuíno. E se eu alcanço esse arrependimento genuíno, eu passo a ser um exemplo vivo de Jesus Cristo em vida. E ali nós vamos fortalecendo ainda mais o versículo 27, quando este homem ele vai perceber que ele não poderia pegar detalhes importantíssimos daquilo que brotou a semente, daquilo que a desenvolveu. Uma coisa é real. Quando houve esse germinar, quando parte do processo de germinação e a mesma ela se desenvolve, nós vamos buscar em Deus respostas para tudo aquilo que nós apostamos ser acontecer em nossas vidas. Uma germinação da palavra de Deus. Aí eu vou me lembrar de quem pregou para mim. Eu vou me lembrar da onde é que eu saí ouvindo acerca de Jesus Cristo. Eu vou me lembrar de autoridades pastorais que foram anjos na minha vida, uma vez que introduziram o ensino da palavra e a mesma permaneceu para que nesta altura do campeonato, um exemplo a gente faz, para que no momento oportuno nós venhamos perceber frutos esses que gerou e forjou o meu caráter naquilo que é principal na Bíblia Sagrada. Arrependam-se, arrependimento genuíno
Temos que nos arrepender dos nossos pecados e crer que real Jesus ele nos perdoa e por ele nós somos abençoados. E se somos abençoados, tende que essa árvore que a Bíblia Sagrada ela reconhece como uma árvore boa, ela frutifique e ainda diz quais são os frutos característicos. São frutos bons para o seu crescimento na presença de Cristo. Glória a Deus. Ou na casa de Deus. E ali nós vamos seguindo ao versículo 28 e diz assim: porque a terra por si mesma ela frutifica primeiro, ó, a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o Senhor. Nós temos um princípio ativo de todo plantio, não tenho conhecimento detalhado do mesmo, mas nós vamos fazer ali uma exemplificação daquilo que fica claro quanto à ação de todo agricultor. Vamos assim dar um exemplo. E aí vamos lembrar de João, nós só vamos lembrar de João, nós não vamos passar por lá para dizer o que real Deus é nas nossas vidas. E a gente vai, de maneira específica, citar Jesus. Jesus é o centro da mensagem, queridos. Jesus é o centro da mensagem que me confronta a uma realidade ativa de arrependimento. Ó. Arrepende-te, converte, veste a camisa da verdade que é Jesus Cristo em nós, para que Ele venha nos fazer prosperar como sementes. E uma vez brotada no lugar certo, adequado, em uma terra boa, nós vamos prosperar para a glória de Deus Pai. E ali nós vamos percebendo, ele diz, porque a terra por si só é a terra. A terra, ela tem a responsabilidade de fazer aquela semente frutificar primeiro. Glória a Deus. Aí depende do olhar abençoado de quem tem nas mãos o dom de onde ele colocar as suas mãos, Deus fazer prosperar. Aí nós vamos vendo aquela pessoa responsável por pôr essa semente no lugar adequado, seja ela quem for. Mas uma coisa é verdade, uma vez que ele percebeu que ali a terra era boa, o ambiente era apropriado, aí nós vamos buscar o significado da palavra. A semente, cujo significado ela tem um alto valor nutricional, ela é rica em carboidratos, ela tem proteínas, ela tem lipídios e germina. Aí ela tem uma exigência a mais daquilo que é necessário para ela desenvolver tudo aquilo que é proteico, que é saudável para abençoar a terra que desejou produzi-la. Aí nós vamos observar que sobre condições de luz, água e temperatura adequada, que já falamos aqui. Aí a estrutura principal desta semente, ela tem uma casca que a protege, ela precisa estar bem hidratada e não pode sofrer danos físicos. Glória a Deus. Aí nós vamos ser abençoados por Jesus Cristo, uma vez que Ele, bem cuidando de nós, Ele sabe onde Ele nos coloca. Ele sabe qual é o lugar certo que Ele nos leva, que Ele nos conduz. E alguém, ou seja, o inimigo das nossas almas, levando para o lado espiritual, ainda que ele tente introduzir nos nossos ouvidos, nos nossos olhos, nos nossos pensamentos, em especial descendo ao coração, ele quer que nós sofremos alguns enganos. E uma vez enganados, nós ficamos sementes à beira do caminho frustrados. O próprio texto-chave do capítulo 4 vai falar da parábola do semeador. Prova viva que essa semente, uma vez que ela foi lançada num lugar inapropriado, ela sufocou, ela se frustrou, ela ficou abalada por algum momento específico da sua caminhada, ou característico de todo cristão, desanimado, abatido, triste, muitas das vezes ferido. Ele não conseguiu se curar por conta de, neste espaço de tempo, ele sofrer algum agravo. Aí a recomendação técnica de quem cuida real da semente é buscar advertir aquele que planta, o seu semeador, acerca do ambiente. E
se o ambiente é propício, aquela semente ela vai germinar, vai crescer e vai preservar tudo que ela tem de nutritivo para abençoar outras vidas. Glória a Deus. Nós estamos levando pelo lado espiritual, mas é importantíssimo nós buscarmos o significado daquilo que a semente é no contexto planta, no contexto natureza, no contexto físico daquilo que a gente precisa para nos alimentar como seres humanos. E aí nós vamos melhorando a absorção de tudo aquilo que a gente precisa para aprendermos todos os dias. Nós vemos a dispersão que ela também precisa para conseguir respirar, para conseguir produzir a coloração adequada daquilo que nós chamamos de fotossíntese. Olha, gente, aí a gente já passa para um ramo científico daquilo que não existe em nós, né? O dom de ensinar. E se tiver, vamos deixando assim de lado só um pouquinho, porque tudo que a gente quer nesta tarde, neste momento, é só analisar esse texto, que ele é pequenino, mas de uma vastidão de ensinos para que a gente possa no nosso coração guardar. E em especial faz a propagação da espécie. Uma vez que ela foi brotada, ela germina e vai trazendo outras próximas a ela ou perto dela a um crescimento adequado e de maneira correta. Aí um ponto interessante que é necessário que se observe é se elas vão crescer todas igual ou de maneira igualitária, elas vão sofrer ou sentir ali um impacto real de ficarem da mesma forma, da mesma maneira. E como nós vamos observar tudo isso? Isso parte do princípio ativo do crescimento. Uma vez que houve o desenvolvimento, houve ali todo o processo de nutrição daquela planta, ela sendo bem cuidada, ela sendo bem alimentada, ela não sofrendo nenhum tipo de ataque ou de venenos que muitas das vezes vêm daqueles vermes, daqueles fungos, daqueles bichos que aparecem na planta para querer comer, para querer tirar a beleza daquilo que é puro nela. Uma vez ela crescendo, a gente percebe que ela tá ali tão novinha, tão bela, nossa, mas está tão linda. Aí tudo que a gente torce é para que ela permaneça daquele mesmo jeito, para que ela não mude, para que a nossa visão acerca daquilo que é aparente, e uma vez nós trazendo todos os dias os nutrientes necessários para a semente, em especial a água, que é uma dica de plantio, nós vamos observar o quanto é necessário ela ter um relacionamento profundo com aquilo que a recebeu, né? Nós estamos levando pelo âmbito espiritual da plantação, que é o ser humano na presença de Deus. Ele precisa ter um conhecimento aprofundado e um relacionamento ativo daquilo que ele considera ser uma proteção para a sua vida, ser um escape para a sua alma, ser uma capa no contexto real, porção recebida de uma autoridade pastoral que vem sobre a sua vida como herança, como legado, e ele absorve bem, uma vez que os nutrientes necessários de tudo aquilo que exalou dos seus lábios, vindo da Bíblia Sagrada, causou nele um único impacto que não tornou agressão física, mas sim um ensino que foi ingerido, que foi ali inalado todos os dias. Ao respirar, me faz lembrar
que ele está por aqui. Aí nós estamos falando de quem? Do processo ativo de plantio até o seu crescimento. Nós estamos falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo é esse que do início ao fim nós conseguimos lembrar que é ele nas nossas vidas. Jesus Cristo é este que nos recomenda sempre, quando errarmos, lembrarmos de onde nós caímos e procurarmos nos arrepender. Jesus Cristo é esse que nos convida a lembrar de onde ele nos tirou, para lá não desejarmos mais voltar. Porque o lugar que ele nos colocou é de honra, é como príncipes e princesas na sua casa, é como herdeiros e co-herdeiros de uma bênção que é do céu para nossas vidas. Aí nós vamos fazer menção da palavra de Deus, uma vez que essa semente, nós percebemos que o fruto característico daquilo que o semeador ele quis revelar foi de uma espiga de milho. Glória a Deus. Uma vez que ela era uma erva, ela cresceu, virou espiga e por último o grão cheio na espiga. Glória a Deus. Aí se a gente for assim, claro que abrindo um leque para citar sobre a fruta, nós vamos dizer que ela é gostosa mesmo. Ela é uma fruta boa de se provar porque é algo característico da natureza. E a natureza, uma vez no que tange as hortas que são preparadas para recebê-la, nós ficamos felizes em saber que o milho é um prato bom de se apreciar, porque é bom mesmo. E aí nós vamos percebendo que no que tange a espiritualidade, não é diferente conosco. Nós somos estes que vamos crescer, uma vez abençoados por Deus do princípio ativo do nosso relacionamento pessoal com Ele e com aqueles que Ele colocou envolto de nós para por nós e através de nós ser abençoados, o que não é diferente com os mesmos, mas Ele traduz uma união específica. É interessante que logo percebemos as espigas de milho, elas estão todas ali juntinhas, sem criar atrito. Dificilmente você vai ver uma espiga de milho cujo grãozinho ele está podre, ele está ali inadequado para uso. Ele pode ter uma cor diferenciada, ele pode vir com um outro tipo de coloração, isso é fato, mas estragado, não. Aí nós vamos encerrar de maneira afinada o versículo 29 para que a gente melhore ainda mais a busca por uma estabilidade na presença do Pai, na presença de Deus, por uma segurança, por um propósito específico de lembrar que sem Deus nós não existiríamos. Sem Deus nós não estamos de pé, sem Deus não é possível frutificar, sem Deus nas nossas vidas é importante lembrar que ainda que a gente esteja em qualquer que seja o lugar, o melhor lugar para se estar é na presença deste Deus, ou usufruindo daquilo que Ele pode nos proporcionar através do ensino da palavra. E uma vez nós usufruindo desse ensino, nós podemos frutificar. Glória a Deus. E ali nós vamos encerrando quando diz assim: e quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Aí nós vamos para cá, no que faz referência a nós analisarmos essa dica de plantio. Uma vez que a terra ela precisa ser observada no que faz referência a uma qualidade, a uma luz apropriada e a uma profundidade. Dificilmente nós vamos jogar essa semente de maneira deliberada e ela vai ficar à toa lá sem ser analisada por alguém especializado ou um técnico para saber se ali ela prospera. E aí nós vamos citar como exemplo no ambiente espiritual, autoridades espirituais, pessoas mais adequadas para observar essas sementes que por eles foram lançadas. Por alguém foi lançada e lá foi jogada,
se é boa a terra, se não, uma coisa é real. Ela prospera em qualquer lugar que ela for jogada. E se tratando deste agricultor, como diz a palavra de Deus, em especial lá no Evangelho segundo escreveu São João, nós vamos fazer referência a tudo aquilo que ele é nas nossas vidas. E aí nós precisamos melhorar o que com este Deus para que nós venhamos ter certeza de que ele é tudo isto. Nós temos que ter para com este Deus um relacionamento profundo. Profundidade esta que faz com que eu perceba que o melhor lugar para mim estar é na sua casa. Casa de Deus é um convite que todos os dias é feito para quem é cristocêntrico. Deus no centro da sua vida, ou a vontade de Deus em especial, é prioridade. Aí eu exalo a necessidade de todos os dias estar lá, e uma vez eu estando lá, eu sinto que o melhor lugar para mim está e nunca mais eu desejo estar em outro lugar. Isso é real, é quanto à plantação. Percebe-se o agricultor que ele botar a semente e ele conseguir perceber que ali deu resultados, dificilmente ele tira aquela semente de lá. Ali ela prospera, ali se percebe ali se percebe uma validação daquilo que melhora vários aspectos em relação a ele. Ele tem amizades boas, ele tem pessoas que o ajudam, que contribuem verdadeiramente para o seu crescimento, tanto ministerial como uma chamada específica na sua vida. Nós estamos falando de um ambiente espiritual, casa de Deus, aquilo que é sagrado para abençoar as nossas vidas e nós prosperarmos quanto a frutos que precisam serem demonstrados. Glória a Deus, nós já estamos fechando aonde nós queremos chegar neste pré-requisito ativo de colheita. Aleluia. Aí nós vamos percebendo Jesus, ele trazendo para nós um outro contexto específico daquilo que nós colhemos uma vez que frutificamos na sua presença. É quanto à obediência. Se a obediência a Deus, é um pré-requisito ativo que eu preciso todos os dias cumprir, eu vou me lembrar quem Jesus Cristo é na minha vida. Aí eu vou citar João 15. Apenas o primeiro versículo não. Nós vamos vendo aqui o 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá frutos, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais frutos. E vós que já está limpos pela palavra que vos tenho falado, estáis em mim e eu em vós. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Glória a Deus. Nós vamos fechando com chave de ouro o contexto colheita, para que nós venhamos ter um entendimento daquilo que é claro acerca de Jesus Cristo. No período da colheita, se faz necessário nós anteciparmos ou nós tirarmos para que as mesmas amadureçam fora do plantio que ela já está acostumada, ou da planta específica, daquilo que nós chamamos daquilo que nós chamamos... Meu filho, eu estou terminando aqui rapidinho, só uma reflexão, pode ser? Só a conclusão dessa reflexão, daquilo que nós chamamos de origem, a origem da planta, aonde que ela nasceu, aonde que ela desenvolveu e permaneceu. Uma vez permanecendo e chegando a hora da colheita, ela é arrancada de lá para um amadurecimento completo. Isso não é algo estranho se fazer em uma lavoura, Micael, o que é isso? Ai, meu Deus, espera aí.
Ai, irmão. Para que não... Gente, doido que só. Vem cá, beijo. Nós vamos só fechando aqui o nosso pensamento acerca daquilo que Deus ele quer traduzir para nós. O contexto fala de uma planta cuja raiz tem ali desenvolvido bem e está nutrido com as proteínas, os lipídios, os carboidratos, toda a vitamina no contexto daquilo que ela precisa para o seu crescimento. No que tange ao espiritual não é diferente, nós estamos falando de servos e servas de Deus autênticos que precisam melhorar o seu comportamento. E quanto à melhora do seu comportamento, quando chega o momento da colheita, da ceifa, se faz necessário uma observação minuciosa daquilo que amanhã ou depois virá um agravante, pois o mesmo não pode sofrer nenhum tipo de agressão física quanto à respiração, quanto ao momento e ambiente que se faz necessária uma luz apropriada para o seu melhor desenvolvimento. Aí quando chega ali o período do amadurecimento, o mesmo ele é arrancado, em alguns casos, de maneira antecipada. É de maneira antecipada para que venham amadurecer em um ambiente abafado, em locais que são ali resguardados para reservarem bem aquele fruto e assim eles possam, quanto à importação, quanto ao processo de deslocamento, eles não venham ficarem ali prejudicados. De que forma? Quando há um deslocamento, quando há uma exportação, se é um processo ativo, negociável, daquilo que se melhora a qualidade dos meus produtos ou avança adentro aquilo que eu já cultivo para melhorar ainda mais os meus serviços, eu vou trazendo comigo a certeza de que eu preciso fazer um transporte, fazer ali uma negociação daquilo que vira o quê? Uma exploração de valores específicos daquilo que nós chamamos de semeação, de algo bom para mim. Eu vou colher frutos daquilo que eu criei, daquilo que eu, por convicção, melhorei e o meu olhar eu agucei para levar a semente para um lugar apropriado e ali ela dar um bom trabalho, ali ela dar bons resultados. A palavra em exato é bons resultados. Mas no que tange ao espiritual é um bom trabalho, porque nós estamos em especial falando de Jesus Cristo, que busca trabalhadores para uma ceifa, para um campo que está real, verdejante e precisa prosperar no que se refere ao reino de Deus. Ou seja, almas para serem conquistadas, almas para serem abraçadas, vidas para serem restauradas, em especial salvas, porque é o princípio ativo de todo plantio. E quanto à semeadura daquilo que eu lancei, não sei se foi sobre as águas, em especial um terreno molhado, um terreno denso no que tange a solidez específica, que muitas das vezes rejeita aquele plantio, mas uma coisa se faz necessário todos os dias nós analisarmos a ação de Deus para as nossas vidas ou nas nossas vidas. Exala a necessidade de eu ter sensibilidade acerca daquilo que Deus ele me ensina ou quer me ensinar. Ele traduz todos os dias a parábola da semente como aquela que não vai negar quem verdadeiramente, quem sinceramente eu sou, quanto à terra que eu ali fui jogada.
quanto ao ambiente ou a casa sagrada que Deus, Pai, através do seu Espírito Santo, tem me incentivado. Ou por que não dizer quem pregou? Lembra assim, a primeira pregação, ou a autoridade pastoral que nos conduziu para permanecermos naquele lugar, ou quem nos deslocou para um outro ambiente sagrado, para assim melhorarmos ainda mais o nosso desenvolvimento e considerar frutos esses de arrependimento ainda mais, que nos levam a uma profundidade. Mas o que é uma profundidade no que tange ao espiritual? Profundidade são sementes maiores que podem ser enterradas mais fundas, enquanto as pequenas exigem cobertura superficial. Nós estamos falando de 2 tipos de plantio específicos, e quando se trata de algo maior que precisa ser revelado na vida de alguém, quanto ao espiritual, quanto à casa de Deus, nós precisamos estabelecer limites para aquilo que sufoca as outras sementes pequenas. Atrapalha o desenvolvimento das mesmas, porque o ensino, uma vez liberado, das diversas formas, não tem como. Ele é balizado na Bíblia Sagrada, então se equilibra naquilo que já existe em nós, uma profundidade. Na medida que eu me esforço em me arrepender, em ter arrependimento genuíno, eu me aprofundo ainda mais em me relacionar com este Cristo que vive na minha vida, e por viver na minha vida, ele espera todos os dias que eu venha frutificar na sua presença. E nós só vamos frutificar tendo gozado de um arrependimento genuíno para melhorar os nossos caminhos, porque a Bíblia Sagrada fala de prática de tudo aquilo que é necessário e serve de nutriente para nós nos alimentarmos e preservarmos as vitaminas, os sais minerais e tudo aquilo que vem como bênção para as nossas vidas. Aí nós vamos encerrando esta mensagem, nos fazendo notar todos os dias aquilo que precisa o nosso Deus, através, muitas das vezes, de outras pessoas falarem. Se a semente, ela permanece, se a semente ela realmente teve um bom desenvolvimento, e tendo um bom desenvolvimento, melhorou o seu comportamento, e se melhorou o seu comportamento, porta-se de maneira adequada para ser deslocada ou importada. É uma negociação, você se considera uma mercadoria? Não exatamente, mas nós estamos falando de algo que é propício, se faz necessário Deus fazer nas nossas vidas para um bom andamento daquilo que nós chamamos de sagrado nas nossas vidas, que é a ação ministerial, é uma chamada específica de Deus, e quando nós atingimos o ápice ou o ponto-chave daquilo que o próprio significado da palavra profundidade ele quer introduzir nos nossos corações, é que nós nos tornamos maiores no que tange ao aprendizado. Isso não quer dizer que melhores, mas afloramos o nosso olhar para aquilo que se faz necessário nós também desenrolarmos. Aí nós vamos buscar outros exemplos, mas encerramos por aqui naquilo que a parábola da semente, ela no nosso coração quer introduzir. Que nós venhamos lembrar que quem nos plantou foi Jesus Cristo. Desde o princípio, nós estamos falando de casa de Deus, nós estamos falando de ambiente sagrado, nós estamos falando de seio espiritual. Alguém pregou, nós somos regados por este tão grande amor, e através da Bíblia Sagrada nós somos ensinados a preservar esta identidade, este legado, essa terra que é boa, esse terreno que é fértil. Uma vez ele fértil, ele vai semear em boa terra e vai fazer a propagação daquilo que logo mais ali precisa ser arrancado.
Aí nós vamos ver Deus trazendo à luz daquilo que é um missionário, daquilo que é uma autoridade pastoral, daquilo que logo mais ali virou um evangelista, virou um transcultural, trabalhando verdadeiramente para o reino de Deus, ele prosperar ainda mais na terra dos viventes. Por quê? Porque Deus, ele é fiel nas nossas vidas. Então tomamos posse daquilo que melhora em nós a Bíblia Sagrada no que se refere aos ensinos e precisam todos os dias ser praticados. Sejamos nós uma semente na casa de Deus. Essa semente todos os dias bem cuidada, bem regada, bem amada e de maneira adequada ela está sendo ali desenvolvida ou brotando, ainda que vamos citando o exemplo chave da questão, ainda que a autoridade pastoral não perceba que você cresceu, ainda que ele não esteja vendo aonde é que está germinando a ação de Deus na sua vida, aonde é que opera o milagre de Deus em ti, logo mais ali ele entenderá que você precisa frutificar, e uma vez frutificando, não tem quem impeça a ação de Deus na tua vida de te fazer prosperar. Ou seja, não tem ação negativa daquilo que é de Deus para a tua vida de te fazer prosperar. Porque é notório que nós venhamos ver a história de Jesus Cristo sendo preservada e esse legado, ele sendo preservado em nós, porque Jesus, ele pagou um preço caro, alto e caro, para nos tornarmos maiorais, para nos tornarmos ali pessoas sedentas e convidando outros sedentos a receberem de Deus o alimento principal para crescimento daquela semente, que é a água. É o principal elemento que é necessário para o crescimento desta semente, que é a água. Aí nós vamos considerar o fato de a Deus sermos gratos, de Ele ter colocado-nos no melhor lugar para estarmos, que é na sua presença, na sua casa. Porque no que se refere à presença, em qualquer lugar que nós estivermos, enquanto o coração sentimos necessidade e saudade de lembrarmos quem é Jesus em nós, nós vamos nos alegrarmos. Mas quanto à casa, aquilo que é sagrado, nós fixamos o nosso olhar para da onde Ele tem nos tirado, para onde Ele quer nos levar, e nos levando nós vamos permanecer bebendo da mesma água. Esta água, ela precisa ser ingerida por nós, ela precisa hidratar-nos, ela precisa causar o efeito para o qual ela está sendo tomada, e uma vez sendo tomada, ela serve como um antídoto, ela serve como uma vacina, ela serve como aquela vitamina que é importantíssima para nos nutrir todos os dias através da Bíblia. E o que é a Bíblia? A Bíblia, ela é fonte de água viva. Se ela é fonte de água viva, todos os dias nós sentimos sede, nós vamos buscar nela aquilo que é insaciável em nós, que é a presença de Deus. Precisa ser insaciável em nós a presença de Deus. E não há quem impeça o nosso desenvolvimento quando se trata daquilo que precisa ser desenrolado, desenvolvido, ou por que não dizer melhorado em nós, para que uma vez frutificando e chegar o tempo da colheita, lançamos nós a foice. Mas qual é a referência da foice para as nossas vidas? É o momento específico que o pastor, eu já falei de antemão, que o servo de Deus, o anjo do Senhor que está à frente, percebe em nós algo diferente, um que a mais daquilo que é intocável, daquilo que não pode ser tirado, daquilo que não pode ser eliminado. Por quê? Porque é de Deus para as nossas vidas. E o que é de Deus para as nossas vidas, ainda que lance a foice para ser usufruído por outrem, mas no que tange a presença de Deus em nós e para abençoar outros, precisa ser referência viva à Bíblia Sagrada. E nós vamos abençoar tanto o seio familiar,
a qual nos permite falar da origem, e a origem sendo desenvolvida, parte do princípio ativo daquele indivíduo, é melhorar os nossos caminhos, para que todos os dias nós venhamos ter arrependimento genuíno e melhorarmos o nosso olhar naquilo que se refere aos ensinos da palavra. E uma vez ensinados pela palavra de Deus, nós venhamos buscar todos os dias frutificar na sua presença, sem medo de nós sermos arrancados de lá, cortados de lá, porque quando chega o tempo da ceifa, o tempo da colheita, é indispensável que se tire mesmo, para melhorar o nosso olhar para aquilo que todos os dias nós temos que prosperar. Aí nós vamos agradecendo a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de nos lembrarmos, onde quer que nós estivermos, se Ele precisa eliminar das nossas vidas aquilo que não serve, que não é o caso desta semente. Em nenhum momento esta semente ela é algum plantio que foi feito para não prestar, mas se recomenda bem, sendo algo que não serve, não tendo utilidade ou não prospera, nós precisamos arrancar da mesma forma, não, corta, fala de cortar, nós cortamos as asinhas naquilo que muitas das vezes vira fofoca, vira intriga, vira escândalo dentro da casa de Deus, e se vira escândalo dentro da casa de Deus, nós vamos lembrar de outros textos bíblicos, mas melhor seríamos que nós confirmássemos. Mas para nós concluirmos bem aquilo que essa foice, que é o representativo ativo da espada de Jesus Cristo, melhorando os nossos caminhos na sua presença, ele tanto pensa na semente que ainda não tem um desenvolvimento específico daquilo que nós chamamos de chamada ministerial, até aquele que é pequenino, ainda que no seu organismo, ele só se alimente daquilo que é líquido. É por isso que é o leite para menino, que o Paulo adverte bem. Vestimos a camisa daquilo que melhora o nosso olhar para este jovem, para este adolescente, para este senhor, para esta senhora que precisa ser alimentado ainda com este líquido. Este líquido ele é tão precioso que nós vamos fazer menção daquilo que Deus ele chamou Gideão. Deus chamou o Gideão como um varão valoroso. Quando ele traz essa lembrança para nós, é para que nós venhamos ter certeza de que quem nos plantou, ele é fiel para estabelecer limites para toda maldade que existe e para toda força que venha com intenção de cortar das nossas vidas aquilo que veio como de boa intenção, aquilo que melhorou o nosso olhar acerca de Jesus Cristo. E se não é o nosso inimigo querendo trazer um veneno específico ou uma mistura que não agregue valores e princípios, nós fazemos o quê? Nós conseguimos equilibrar e justamente mostrar que o mais saudável é manter vivo. Mas manter vivo o quê, irmã Deuslene? O ensino da palavra. Quanto ao ensino da palavra, ainda que apareçam outras situações ao redor para agregar qualquer que seja o tipo do valor, o princípio ativo ainda é Jesus Cristo. Ele permanece no mesmo lugar onde ele está. Enquanto o cruz do Calvário tinha dois ladrões, o ladrão da direita e o ladrão da esquerda, aí nós vamos lembrar qual foi e por que ele foi salvo, com a intenção real de mostrar que Jesus, ele nem poderia estar, mas indo lá o propósito era de salvação. Salvação este para quem sinceramente se comprometeu todos os dias em se arrepender. Ou no que tange a oportunidade. Nós estamos falando de um tempo e de um momento oportuno. Então não rejeite a oportunidade de se arrepender no que diz respeito a algum erro, algum posicionamento que nós fazemos. E muitas das vezes nós padecemos, nós carecemos de um entendimento mais claro e que muitas das vezes nós precisamos buscar em pessoas especializadas, em um técnico, em alguém mais ajustado naquela área. Aí nós vamos contar com a virtude da humildade.
que é um fruto do Espírito Santo. Nós precisamos ser humildes quanto àquilo que nos torna amigos de Cristo. E uma vez amigos de Cristo, nós vamos amar quem real nos ensina com a intenção de nos preservar. Então, venhamos amar a Deus acima de tudo, e quanto casa de Deus, as pessoas que estão à frente, nos dirigindo, nos ensinando valores específicos que só Jesus ele tem para revelar. E começou ali, e vai encerrar ali, na cruz do Calvário. Para nós nos lembrarmos que ao terceiro dia ele, ao ressuscitar, ele veio enviar uma porção dobrada daquilo que se tornaria um maioral na sua presença, naquilo que se tornaria melhor, naquilo que aperfeiçoado iria ser destacado e não faria mal. É aí que nós podemos citar o apóstolo Paulo. E aí nós fechamos com chave de ouro, porque agradecemos a Deus por mais esta oportunidade. A Deus seja a honra, a Deus seja a glória e o louvor. E a bênção mais do que especial dos céus para as nossas vidas é sermos humildes e buscarmos todos os dias arrependimento genuíno. Amém.